Vamos entender aqui como que deve ser feito o protocolo, na minha opinião, para um paciente com esclerose múltipla e um exame controle comparativo. Então vamos lá. Aqui o exame atual, nós temos essas 7 sequências e o exame anterior, feito alguns meses atrás em outro serviço, com uma imagem 2D, essa imagem 2D FLAIR. O que eu sugiro é que nós façamos 8 sequências, além dessas 7 aqui expostas do exame atual, uma imagem de difusão que eu já vi, que eu já interpretei, que não tem lesão. Estou procurando basicamente edema citotóxico, áreas de restrição à difusão, como diagnóstico diferencial ou achados adicionais. Não tendo alteração, ok, partimos para a interpretação do estudo da doença desmielinizante em si. A primeira coisa é comparar as imagens FLAIR entre si. Então, eu já conectei essas duas sequências e vou comparar as imagens feitas no exame anterior e do exame atual. Vejam, eu começo da fossa posterior, tem algumas áreas de sinusite que vão ser relatadas como alteração adicional, né, a sinusopatia inflamatória, não tem lesão infratentorial, vou observar uma lesão justacortical no polo temporal, que não é vista nas imagens FLAIR 2D, pelo menos retrospectiva é possível observá-la, mas não foi descrita. Uma imagem típica, periventricular na substância branca, adjacente ao corno inferior, também mal vista aqui, e uma imagem subcortical no giro temporal médio esquerdo, vista nas duas sequências. À medida que nós vamos subindo, eu vejo outras lesões subcorticais típicas, como essas nos temporais. Lesões periventriculares vão surgindo. Vejam que essas imagens FLAIR em ambos os estudos foram feitas pós-contraste, mas esta resulta de uma aquisição 2D. Aqui a imagem pós-contraste 3D me mostra essa lesão periventricular típica, que está aqui, lesão bem característica de desmielinização, além de duas outras lesões ovoides também muito típicas. À medida que eu vou subindo, surgem outras lesões que eu vou comparando. Todas já existem, está estável, apesar da dificuldade de comparação. A conspicuidade é muito maior das lesões vistas nas imagens 3D, na aquisição 3D. É fácil de comparar isso em lesões maiores, principalmente periventriculares. Lesões muito típicas vistas nessa aquisição. Agora, eu substituí a imagem FLAIR 2D que estava aqui do exame anterior pela aquisição atual em magnitude da sequência SWI. Vejam que na sequência SWI eu também adquiro pós-contraste para entender exatamente esse tipo de detalhe. Vejam, uma veia central cursando aí no interior dessa lesão, vista claramente nas imagens de magnitude. À medida que eu vou descendo, nas lesões periventriculares, eu vou ver melhor a caracterização de veia central. Aqui a veia central, aqui tem uma outra menorzinha, uma outra menor, aqui tem outra veia central, tá? Claramente vistas nessas aquisições. Ó, veia central. Então é possível ver em 1.5 Tesla a imagem de veia central confiável? É possível. Eu adquiro pós-contraste, isso não muda, a menos que a lesão tenha realce, né? Mas usualmente nos exames controles em uso de droga de alta eficácia não há realce, e é possível ver isso daí desde os princípios, né? Os momentos mais iniciais da doença. Importante correlacionar essas lesões
periventriculares principalmente, que eu vejo nas imagens FLAIR, com a presença das veias centrais. Isso aumenta a especificidade do diagnóstico de que as lesões têm, de fato, substrato desmelinizante. E um outro ponto importante desse protocolo é a avaliação das imagens SWI em fase, o filtro de fase. Nessa aquisição, nós vamos ver a presença de lesões com anel, com depósito paramagnético. Aqui é possível ver uma lesão com depósito paramagnético, claramente. Trata-se de uma lesão maior nas imagens vistas nas imagens FLAIR, e é possível ver outras lesões com depósito de material ferromagnético, como essas aqui. Nesse corte tem 4, 5, 6, 7, que não obrigatoriamente assumem um aspecto em anel. Ela pode ter um aspecto de ponto, pequena lesão com depósito de ferro. Veja, as lesões maiores vão ter um aspecto em anel, é possível inclusive ver a veia passando ali dentro. Esses são os depósitos ferromagnéticos. Mais do que 4 lesões costuma ter importância, porque isso denota a presença de atividade inflamatória com ativação microglial na periferia das lesões. Um ponto importante da aquisição é somar uma aquisição T2. Nas aquisições T2, o que nós estamos buscando, na verdade, é a avaliação infratentorial. Se você quiser adquirir somente dos tálamos para baixo, não tem problema, já é suficiente. Avaliar a correlação entre tronco em T2 e FLAIR, porque as imagens FLAIR têm uma limitação para a caracterização de pequenas lesões, sejam elas desmelinizantes ou não, nos tálamos e no tronco encefálico, e em menor grau no cerebelo. No cerebelo, o FLAIR tem um bom desempenho. Mas, de qualquer maneira, as imagens FLAIR constituem um ponto importante da interpretação, mas devem ser comparadas ao T2 para busca de lesões de menor tamanho, desmelinizantes. Por isso, nós fazemos essa sequência. Nós também adquirimos as imagens T2 em coronal, no plano coronal. Vejam que ambas têm supressão de gordura e que as imagens coronais você pode fazer do cérebro inteiro, como eu prefiro, para avaliar a região da cela, principalmente a via óptica anterior, quiasma, à medida que você vem os nervos ópticos pré-quiasmáticos, a entrada deles no canal óptico, de um lado e de outro, bem cinza, você vai perceber claramente a hiperintensidade quando isso está alterado, tem maior conteúdo de água, e depois o aspecto com a borda hiperintensa pelo conteúdo de líquor na bainha do nervo óptico, de um lado e de outro, nervo óptico com aspecto normal até que se encontre com o globo ocular. Nós também fazemos as aquisições das imagens em T1 e eu prefiro utilizar a sequência T1 com MTC, sequência com transferência de magnetização. Eu vejo bem as estruturas vasculares e consigo determinar com maior conspicuidade, aumentar a sensibilidade do método para a caracterização de lesões com realce. Além disso, a sequência T1 com MTC ela tem um papel relevante na caracterização confiável dos black holes. É possível ver um pequeno foco hipointenso sem realce aqui, na substância branca parietal inferior, mas principalmente esses focos, essa região periventricular, característica aí, dos black holes. Um outro black hole aqui do lado direito, bem visto nas imagens T1 MTC. De maneira que a sequência T1 com MTC também adiciona a ela uma sequência SPGR, uma sequência em que a aquisição é 3D e eu faço a avaliação para outros achados, um meningioma, uma lesão de outra natureza,
que se possa encontrar. É muito importante não substituir a sequência T1, seja ela SPIN-ECO, FESP-ECO ou T1-MTC, pela sequência SPGR pura, isolada. Por quê? A sequência T1-MTC vai me mostrar esses pequenos focos muito melhor do que a sequência SPGR faz, com uma especificidade muito maior. Esse daqui eu consigo ver claramente nas duas sequências, mas esse outro eu já não consigo ver na sequência T1-MTC, T1-SPGR. Além disso, a sequência SPGR me mostra pseudos buracos negros, como essa lesão, que tem um conteúdo maior de água, mas que não está cavitada. Então, não tem cavidade nessa região aqui, próximo ao ventrículo. A lesão está aqui, nessa posição. Não tem buraco nessa região, consequentemente, não há black hole. Então, para contagem, os black holes têm uma significância acima de 5 black holes, principalmente para correlação com a DSS, para presença de incapacidade e de atrofia, e a correlação é muito melhor com as sequências SPIN-ECO, seja ela com MTC ou sem MTC, mas não com a sequência T1 SPGR. Quando você compara os black holes com as lesões com depósito de material ferromagnético, você vai ver que, não raramente, existe uma coexistência de anel paramagnético com cavitação. Obviamente, outros focos de anéis ou de depósito paramagnético que não têm cavitação. O que eu quero chamar a atenção é a possibilidade de que esses focos cavitados, que têm atividade inflamatória microglial na periferia, possam crescer ao longo do tempo. Isso constitui um padrão, hoje muito falado, chamado de smoldering lesion, que são as lesões que crescem lentamente, ou SEL, S-E-L, lesões que crescem lentamente, mesmo sendo cavitadas, mesmo sendo lesões crônicas irreversíveis, elas podem aumentar. Isso pode ter uma repercussão clínica, com uma evolução sem a caracterização de surtos, que é chamada de smoldering MS, e caracteriza um padrão clínico reconhecível, que é chamado de PIRA, que é a progressão independente de surtos, relapsing. Essa progressão chamada de PIRA é parte do que hoje se chama smoldering MS. A evolução com atrofia, o aumento em número e em dimensões dos black holes e a presença de lesões com depósitos paramagnéticos, número maior que 4, tendem a se correlacionar com essa evolução. É um caso de EM da rotina, para se entender por que eu faço esse protocolo com todas essas sequências e, principalmente, chamar a atenção o que eu devo buscar em cada uma dessas sequências e como eu faço a interpretação comparativa para depois gerar um relatório final. Ok? É um caso simples, mas didático.